Bíblia para a Igreja. O livro de Jonas, com Paulo One. O profeta mimado. Jonas capítulo 4, de 6 a 9. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Há um conhecido provérbio popular que diz que não se deve dar com uma mão aquilo que se tira com a outra, expressando a ideia de existir uma falsa caridade. Há variações sobre o mesmo tema, como por exemplo, Deus dá com uma mão e o diabo tira com a outra. Mas o que acontece quando Deus dá e ele mesmo tira? Aliás, a mais célebre oração de Jó, aquele que perdeu tudo o que tinha de um dia para o outro por causa da prova de sua fé, que Satanás propôs a Deus, consistiu justamente na frase: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Se for para tirar depois, por que Deus dá? Não teria sido melhor ele não ter dado mesmo? Vemos o profeta Jonas sob a cabana que construíra para contemplar a sorte da grande cidade de Nínive. Os dias passaram e tudo tranquilo, as ruas cheias de pessoas, as tropas guardando posições nos portões da cidade, as sentinelas mantendo posição sobre as grandes e espessas muralhas de Nínive. Nada de anormal naquela cidade. Até onde Jonas poderia entender, a questão com aquele povo estava resolvido por Deus. Mas olha só que coisa interessante. A narrativa vai continuando e conta a ação de Deus sobre a vida do próprio profeta Jonas. Porque o objetivo do livro está em nos revelar como Deus perdoou os ninivitas e como Deus lidou com esse profeta, ainda muito reticente e decepcionado com Deus. Parece que Deus resolveu mais facilmente o problema de 120 mil pessoas do que o humor e a acidez de um só, justamente do seu profeta. Deus então deu um mimo a Jonas. Na aridez e no calor que Jonas estava, o Senhor fez crescer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Que planta era essa? A verdade é que ninguém sabe. Uns dizem que é uma planta parente da oliveira, outros dizem que é uma pepineira. Agostinho achava que era uma videira, Jerônimo achava que era uma aboboreira. Enfim, essa tal de Kikaion, planta, subiu e fez aquela sombra boa em Jonas. Mas por que Deus fez isso? O motivo mais direto era para aliviar o desconforto, ou seja, o calor que estava sobre Jonas. Mas não era só isso. Havia um motivo muito mais profundo. Mas vamos voltar a isso daqui a pouquinho. O texto continua a dizer que Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. De forma muito perspicaz, o reverendo Augustus Nicodemos diz que é a primeira vez que vemos Jonas feliz, contente, em todos os 4 capítulos do seu livro. Mas aquela felicidade era sintoma de uma doença que Jonas estava padecendo. A doença grave de considerar que tudo deveria girar em redor do seu umbigo e das suas vontades. Chamemos essa enfermidade de egocentrismo na falta de um outro termo melhor. Quer dizer que Jonas só expressou alegria e prazer na medida em que Deus o mimou, atendeu uma necessidade pontual que tinha. E o mesmo que fez cara feia durante o maior avivamento do mundo, sorriu quando Deus fez uma sombra para ele descansar. Jonas é o exato reflexo de cada um de nós. Não importa o que seja, se for para o nosso benefício, consideramos bênção. Mas se a mesma bênção ocorrer, por exemplo, na vida de outro, nós já nos sentimos injustiçados por Deus. O objetivo de Deus com aquela planta não estava simplesmente em dar um conforto ao profeta, mas sim tratá-lo de forma mais profunda.
E o texto diz que no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Deus deu e Deus tirou, mas isso foi muito rápido. Não deu nem tempo de Jonas se deleitar muito com aquela situação. Porque Deus enviou um verme que fez o serviço de uma forma bem rápida e eficiente, comeu todas as folhas e não deixou nada para o profeta. E como uma desgraça nunca vem sozinha, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas que ele desfaleceu e quis a morte para si. O que derrubou o humor de Jonas foi aquilo que ameaçou o seu conforto. O que fez com que Jonas pedisse a sua morte, de novo, foi em função daquilo que ele tinha perdido. E é nesse ponto que Deus, pela segunda vez, pergunta de forma pedagógica ao profeta: é razoável essa tua ira por causa da planta? Na primeira vez que Deus perguntou sobre a razoabilidade da ira de Jonas, não vemos no texto uma resposta. Mas aqui, quando Deus é específico em mencionar a planta, Jonas parece não hesitar e diz ao Senhor: é razoável minha ira até a morte. Ou seja, Jonas diz a Deus: é tão razoável a minha ira que estou a ponto de morrer. Você já parou para pensar o quão fácil o termo morte estava indo e vindo dos lábios de Jonas? Para o profeta, o simples fato dele ter perdido algo que originalmente nem era dele, uma planta que era uma concessão divina, era suficiente para não mais ter motivos para viver. Por outro lado, o mesmo Jonas ficou extremamente contrariado com Deus porque ele resolveu poupar a vida de uma cidade inteira. Significava a morte de mais de 120 mil pessoas e de todos os animais que estavam lá. Jonas era um profeta mimado. Talvez não como nós entendemos essa palavra mimado dentro dos nossos contextos familiares, mas mimado no sentido de não compreender as dimensões da graça de Deus e se apegar a coisas pequenas em detrimento das maiores e das mais importantes. Jonas era mimado porque o interesse dele, uma vez contrariado, gerou um grau de indignação muito grande a ponto de querer morrer. Mimado porque ele estava pensando mais nele do que no próximo e no que na vontade de Deus. Aquele que era para ser um modelo de homem de Deus, desprendido, altruísta, com um coração grande e generoso, se mostrou diante de Deus um sujeitinho mesquinho, que não suportava passar por aquilo que ele considerava a tal grande injustiça. A beleza do texto do profeta Jonas está nos detalhes pequenos. Olhe com mais atenção. Volte e leia comigo, por exemplo, a referência a um ser tão pequeno, mas importante. Deus enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. O texto tem a finalidade de nos comunicar exatamente a ideia de que o Deus soberano, o Senhor de Israel, tinha o poder e controle sobre tudo, até das coisas que nós consideramos como insignificantes, mas que são fundamentais na execução da vontade de Deus no mundo. Você já parou para pensar que foi o verme e não Jonas que desempenhou cabalmente a tarefa para a qual Deus o incumbiu? Em outras palavras, equivale a dizer que enquanto o verme foi e fez o que ele tinha que fazer, Jonas, o profeta do Senhor, na primeira não fez e na segunda fez, mas fez mal feito. E o texto é rico por nos comunicar mais uma coisa. Deus não depende da qualidade do trabalho de Jonas e nem da sua boa vontade. Deus usa o que quer, da forma que quer, para fazer o que ele quer. O verme não reclamou, o verme simplesmente foi e fez. Mas enquanto isto, lógico que Jonas não teve olhos para ver a façanha daquele verme fiel a Deus. Digamos que Jonas estava mais ocupado em administrar as suas emoções, que naquele momento estavam a ponto de explodir. Em contraste ao profeta mimado, o texto nos ensina a vermos com olhares atentos o verme que simplesmente foi e obedeceu a Deus. Somos convidados a nos despirmos da visão falsa que Deus quer sempre nos usar em coisas grandes, de formas solenes. Na maioria das vezes, Deus espera que a nossa obediência se manifeste dentro da rotina natural da vida. Para o verme, o pedido de Deus era simples de ser feito.
ia na direção dos seus instintos de sobrevivência. O verme não se aventurou nem em questionar ou nem em fazer coisas mais nobres. Não, o verme simplesmente foi e comeu toda a planta. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina a termos uma reação simples e rápida diante daquilo que o Senhor nos manda fazer. Para Pedro, André, Tiago e João, era para seguir Jesus largando as redes. Para Mateus, foi seguir a Jesus largando a coletoria. Isso não quer dizer que sempre teremos a maior facilidade e a melhor disposição de servir ao Senhor, especialmente quando Ele nos conduz a lugares e situações que realmente nós não queremos estar. Mas precisamos orar, na medida em que entendemos esse texto, que o que nos falta é a singeleza de um verme, desse verme de Jonas, para fazer a vontade de Deus. A pergunta pode soar estranha, mas à luz do texto, você quer ser como o verme obediente ou como o profeta mimado? Nos vemos no próximo episódio, que será o último desta nossa série Jonas para a Igreja. Até lá!